Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Rapaz, assim, deixa eu vim pregar aqui um púlpito que é ocupado por Samuel, Vitalino, Augusto, Nicodemos. Eu quero dizer que eu sou o maior pregador entre eles. Eu tenho certeza disso. Alguém duvida? Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Versos 11 a 40. Algumas pessoas podem ficar preocupadas assim, mas o texto é muito longo. Normalmente, quando o texto é muito longo, a mensagem é curta. O problema é quando o pastor pega um texto só, um versículo só. Aí diz assim as Sagradas Escrituras: tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhe disse:
Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Até aí, meus irmãos, quero chamar as crianças para virem aqui à frente. Oi, galerinha, bom dia, tudo bem? Eu vou contar a história de um trem. Mineiro falando trem fica complicado, porque você não sabe o que ele vai falar, né? É um objeto, quando um mineiro fala trem, é um objeto indefinido. Mas é um trenzinho. Quem conhece o Thomas? O Thomas, o trem. Não conhece o Thomas? O trenzinho. Eu vou contar uma história do trenzinho igual o Thomas. Esse trenzinho, ele tinha as tarefas dele, ele andava pelos trilhos, levando as suas cargas, levando os passageiros. E quando o trenzinho passava na cidade, ele olhava ao lado e via as bicicletas indo pelas ruas, virando para um lado e para o outro. Ele via os carros também, né, as pessoas, e ele sempre naquele trilho. E ele sentia assim, esses trilhos me prendem, eu estou preso aqui, olha, os carros podem virar, as bicicletas podem ir, as motocas, as motos podem ir, virar as ruas, mas eu sempre seguindo esse trilho. Um dia, na noite, ele sabia que tinha uma obra sendo feita num trilho. E ele virou e falou assim, hoje eu vou escapar dos trilhos e eu vou viver a minha liberdade. Então ele se direcionou pelos trilhos até aquele trilho que estava em obra e que não tinha mais condições de ir. Então ele sai dos trilhos, ele começa a caminhar pelas ruas, mas ele era muito pesado. E ele começa a perder a velocidade, até que ele para, ele fica preso pelo peso ali, atolado. E ali ele não tinha mais mobilidade nenhuma, ali ele estava totalmente preso. E aí ele ficou, mas por que agora eu não consigo ir para onde eu quero? Por que agora eu não consigo ir pelas ruas? E ele ficou muito triste. No outro dia, o sábio guindaste, que pegava os trens, chegou e o pegou e colocou no trilho de volta. E ele perguntou para o guindaste, seu guindaste, o senhor me ajudou a voltar para o trilho, mas eu sempre me senti preso nos trilhos. Mas ontem, quando eu tentei sair dos trilhos, eu não conseguia andar. E aí o guindaste falou assim, olha, o sábio guindaste falou, olha, você precisa entender que você foi feito para andar nos trilhos, e quando você anda nos trilhos, é que você tem sua liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer, liberdade é você saber qual é o propósito, o seu propósito, e cumprir esse propósito. Assim também é a nossa vida com Jesus. Nós temos liberdade em Jesus, mas essa liberdade não é para a gente fazer o que a gente quer. Dormir a hora que a gente quer, brincar o tanto que a gente quer, estudar o pouco que a gente quer, não. Liberdade é a gente saber que tudo tem hora, tudo tem um lugar, e cada coisa faz parte da nossa vida, porque nós precisamos entender qual é o propósito que Deus deu para a gente quando Ele nos criou. Quando a gente entende o nosso propósito, é aí que nós experimentamos verdadeira liberdade. Amém? Amém? Vamos orar então? Eu vou orar e vocês repetem. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me fez, e me fez com um propósito. E esse propósito é que eu adore o Senhor de verdade. É que eu siga nos caminhos do Senhor Jesus.
é que eu glorifique o teu nome. E que a cada dia o Senhor nos abençoe no poder do teu Espírito, para que possamos viver para cumprir esse propósito. Porque só assim nós seremos livres. Amém. Galera, é sobre isso que eu vou falar hoje para os pais. Então, ajude os pais a ficarem quietinhos para prestar atenção na mensagem, tá bom? Irmãos, já dei um pequeno spoiler do tema da minha mensagem. Hoje eu quero falar sobre liberdade, verdadeira liberdade. Mas a grande questão que nós vivemos nos nossos dias hoje, acho que na humanidade caída, sempre teve essa propensão de achar que fazer o que dá vontade, não ter limites, isso é liberdade, é viver nos impulsos. E via de regra, quando nós vivemos nos nossos impulsos, nós estamos cativos a eles e experimentamos, muitas vezes, pesadas consequências. Quando nós nos dirigimos por essa perspectiva de liberdade. A Bíblia vai nos ensinar que verdadeira liberdade não está na ausência de limitações externas, mas na transformação que Deus opera em nós. O texto que nós acabamos de ler está dentro do contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Até Paulo, nessa viagem, queria fazer coisas, ele queria ir a determinados locais, e se você ler o texto, você vai perceber que Deus o impedira de ir a determinados locais. Paulo era livre no Senhor, mas não livre para fazer o que ele queria, livre para viver aquilo que era o projeto, a vontade de Deus na vida dele. E é nessa segunda viagem missionária, ali nos anos 49 a 52, que o evangelho está se expandindo e chega à Macedônia, né? Atualmente um território ali dividido entre a Grécia, a Macedônia do Norte e a Bulgária, né? E Paulo tem uma visão, após ser impedido de fazer aquilo que ele queria em determinados locais, né, pregar, mas o texto fala que o Espírito Santo não permite. Ele tem uma visão de um homem que fala, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entende que aquilo é uma visão de Deus e ele vai para a Macedônia. Chegando na Macedônia é o que desenrola aqui os acontecimentos desse texto. E nós vemos então que dentro desse contexto nós temos de fato a manifestação poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Evangelho que Paulo vai falar em Romanos, que é o poder de Deus. É o Evangelho que se manifesta, trazendo verdadeira liberdade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos de fato como esse Evangelho atua. Nós vemos de fato como esse Evangelho vai trazendo verdadeira liberdade para as vidas. E nós podemos aprender algumas lições com isso. E eu creio que a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o Evangelho, ele nos liberta da ignorância espiritual. Se você pegar aí o texto dos versos 11 a 15, vai narrar a história de Lídia, uma mulher provavelmente bem-sucedida. Ela era vendedora de púrpura, não era alguma coisa fácil de se ter. Então, provavelmente uma mulher proeminente, uma mulher ali que era próspera. E o texto fala que Paulo chega naquela cidade, Paulo chega em Filipos, né? E chegando lá em Filipos, ele vai procurar o local de oração. Provavelmente não tinha ali uma sinagoga, era necessário que houvesse pelo menos 10 homens para se abrir uma sinagoga. Então, o texto não fala muito de homens convertidos ali, mas fala que existe sim alguns judeus ali. E normalmente então, quando não se tinha uma sinagoga, eles procuravam a beira do rio para fazer ali os seus cultos, para os cerimoniais ali de limpeza. Então Paulo vai para aquele lugar e ali ele descobre que tem um local de oração e ele vai pregar o Evangelho. E o texto nos fala que Paulo encontra esse grupo de mulheres reunido à beira do rio. Entre elas está Lídia, e o texto fala que ela é temente a Deus. O contexto aqui é temente a Deus. Ela não é uma convertida ao Evangelho, mas ela é uma gentia que se converte ao judaísmo, à religião
dos israelitas, ela ainda não se tornou uma prosélita, ela é uma amiga da lei, e ela está ali buscando aquilo, entendendo que aquilo é verdade, mas quando Paulo prega o evangelho, o texto fala que o Senhor abre o coração daquela mulher, o Senhor liberta aquela mulher de uma falsa espiritualidade, de uma ignorância espiritual. De fato, aquela mulher agora entende a vontade de Deus. De fato, agora a mulher entende o que é viver para a glória de Deus, temer a Deus de verdade, louvar, glorificar ao seu Senhor por meio de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que nos leva ao Pai. Ela é liberta dessa ignorância espiritual, ela é liberta dessa perspectiva de que religião só é suficiente, e ela passa a ser de fato uma serva do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece porque Deus abre o coração dela. É Deus quem a liberta dessa prisão, é Deus quem a liberta dessa ignorância. O nosso Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 6, verso 44, ele fala: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Queridos, a liberdade não vem por uma conquista nossa, a liberdade não vem por uma obra nossa. A liberdade vem pela atuação misericordiosa e graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Evangelho, de fato, ele é compreendido e crido, e isso porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações. Aquela mulher se converte, aquela mulher é liberta da religiosidade. Eu costumo falar religiosismo, para viver de fato uma vida na verdade, para viver de fato uma perspectiva de adoração que faz sentido, que vale a pena. Uma outra lição que esse texto nos ensina é que o Evangelho do Senhor Jesus nos liberta da opressão maligna. Enquanto Paulo está pregando, tem ali uma adivinhadora, uma pitonisa, uma jovem escrava, e duplamente escravizada, escrava do diabo e escrava de pessoas que a exploravam, aquilo que o demônio fazia através dela. Ela era uma adivinha. E aquela mulher começa então, quando vê Paulo e Silas, ela começa a falar: olha, esses homens estão aqui para falarem do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Provavelmente aquela mulher tinha alguma credibilidade naquela região, ela dava altos lucros para os seus senhores, então era uma adivinha que provavelmente tinha um alto índice de acerto. Imagina você tendo a propaganda de alguém que é ouvido pela cidade falando: esses homens vêm anunciar o Evangelho do Deus Altíssimo, eles vêm anunciar o Evangelho grandioso. Não seria uma grande propaganda? Se nós não pensássemos assim: nossa, estratégia boa, o pai de santo está falando bem da nossa igreja. A gente às vezes não importa que se fale de Jesus, já ouviu essa? Desde que fale de Jesus está bom. Mas Paulo fica indignado, Paulo fica incomodado, e Paulo repreende o demônio. Sai dela, no nome de Jesus. Queridos, a grande questão é que, em primeiro lugar, Deus não precisa da força de ninguém para fazer a sua vontade. Deus não precisa da propaganda de ninguém para alcançar quem Ele quer alcançar. Principalmente do inimigo, principalmente do diabo, que muitas vezes mistura a verdade com engano para criar confusão. Você sabe o que aconteceria ali e que Paulo provavelmente percebeu, tinha clareza? É que enquanto ela fazia propaganda, ela também teria o seu nome crescido, o diabo também seria ali, de alguma forma, valorizado. E Paulo fala: não vamos misturar as coisas, nós não precisamos disso. Eu não preciso da propaganda do inferno. E aquela mulher é liberta daquele espírito maligno no nome do Senhor Jesus. Esse nome que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, que é o nome que está acima de todo, não é qualquer nome, mas é no nome daquele que, sendo Deus, se tornou homem, se humilhou,
até a morte e morte de cruz. É no nome daquele que perfeitamente glorificou a Deus em tudo o que viveu, em tudo o que disse, em tudo o que falou. É no nome daquele que se oferece como sacrifício perfeito para pagar o pecado da multidão daqueles que crerão na sua obra, que serão alcançados pelo seu Espírito. Queridos, quando nós nos reunimos aqui no domingo, nós não estamos reunindo sob qualquer outro nome, não. Nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que pagou o alto preço. Preço que nem a multidão de sacrifícios de vidas de pecadores poderiam pagar, mas Ele, sendo Deus, pagou o preço. Por isso Ele tem nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos aqui então que o Evangelho ele entra e ele liberta da opressão maligna. O Evangelho faz mais, ele liberta pessoas de sistemas de opressão, de idolatrias financeiras, de exploração. Aquela mulher parou de dar lucro para os seus senhores. Aquela mulher está vivendo uma nova vida, uma nova perspectiva. Eu creio, o texto não fala que aquela mulher saiu convertida, eu não posso inferir isso ao texto. Mas particularmente eu entendo que depois daquela manifestação poderosa, aquela mulher, ela ficou sem utilidade para os seus senhores. Mas se torna uma serva do Deus a quem hoje nós estamos aqui adorando. Paulo em 2 Coríntios, no verso 17 do capítulo 5, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Querido, em terceiro lugar, nós vemos aqui uma outra liberdade que o Evangelho nos concede, porque após aquela libertação, os senhores daquela mulher fazem ali um alarde, como se diz lá em Minas, um furdunço, fazem uma bagunça, e não acusam Paulo e Silas de estarem ali libertando pessoas do poder do inimigo. Eles usam uma artimanha e falam: olha, eles estão pregando costumes que a gente não pode seguir, nós somos romanos e eles são judeus. Ali há uma falsa acusação de alguma perspectiva racial. Ele é um povo diferente vindo contaminar nós que somos romanos. Nós já lemos o texto. Nós sabemos que Paulo é cidadão romano, Paulo e Silas são cidadãos romanos, mas eles não usam desse direito. Nesse momento eles se calam, eles sofrem ali um vexame. Paulo deixa isso bem claro, que ele foi ultrajado pelo Evangelho, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Provavelmente ele está se referindo a essa situação, porque rasgaram as suas vestes e os açoitaram. Eles estavam nus, eles apanharam, eles foram açoitados nus em praça pública. Uma vergonha tremenda, sem precisar passar por isso, mas eles ficam quietos. Eles não usam o direito de cidadãos romanos naquele momento. Eu acredito que estrategicamente. Então eles são acusados, são açoitados, são levados para a prisão. Muitos de nós talvez nesse momento falam assim: acabou, agora não vai dar mais. A gente tem servido a Deus com tanto empenho, Deus tem nos usado com tanto empenho, mas é coisa ruim que vai vir agora. São essas circunstâncias que nós vamos experimentar por causa do Evangelho, por causa da nossa fidelidade, porque Deus nos chamou para aqui, para que nós pudéssemos glorificá-lo aqui, cumprindo a missão que Ele nos deu aqui. Mas ao contrário disso, Paulo e Silas são livres para adorar, livres para orar, livres para proclamar o Evangelho. As cadeias não prendem aquilo que Deus deu para Paulo e Silas como motivo, como propósito de vida. Eles não estão encarcerados, eles não estão limitados de cumprir o propósito da existência deles. Mesmo presos, amarrados ao tronco, eles estão adorando, eles estão orando, eles estão bendizendo o nome do Senhor, eles estão cantando a ponto dos outros presos ficarem admirados.
Eles não estão reclamando, eles não estão ali falando das circunstâncias que eles não estão reclamando da circunstância financeira, eles não estão reclamando das dores, eles não estão reclamando de nada, eles estão adorando o Senhor. Queridos, essa é a liberdade que o Evangelho traz para aquele que de fato é verdadeiro adorador, aquele que de fato vive a sua vida para a glória de Deus. Dói. Tem dificuldade? Tem. O próprio Senhor Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflições, nós já somos preparados para isso. E eu quero lembrar aqui uma palavra do nosso pastor Samuel, algumas semanas atrás. Muitas vezes a gente sofre desnecessariamente porque nós não estamos conhecendo o Evangelho que nos prepara, que nos capacita a enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque nós não levamos em consideração aquilo que o Evangelho fala, que é uma realidade para todos nós. Querido, vida gloriosa é só no céu. Aqui nós teremos aflições, mas por que muitos cristãos não estão preparados para enfrentar essas aflições? Porque de fato não conheceram a liberdade que o Evangelho traz. Paulo vai falar que nessa vida nós enfrentamos a leve e momentânea tribulação. Nós precisamos olhar, queridos, que não são circunstâncias que definem aquilo que nós devemos ser, fazer, viver e almejar. Porque esse é o evangelho da mentira, esse é o evangelho coach. Esse é o evangelho que engana. Isso é uma ignorância espiritual. Mas eles estão louvando a Deus, de fato cumprindo aquilo que Paulo fala em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, não nas circunstâncias. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a alegria aqui vem como mandamento. A alegria aqui vem como imperativo, não é opcional. Firme-se no Senhor, firme-se no Evangelho, firme-se no propósito que Deus te deu, firme-se na missão. Ah, mas e os desafios e as circunstâncias difíceis? Que isso não silencia a nossa adoração, o nosso louvor e a missão que temos, onde Deus nos colocou. Não foi nenhum terremoto que aconteceu aqui. Perdão, irmãos. Já era. Pode deixar. Sabe por quê? Porque o Evangelho não está preso. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 9, fala: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. E aí a gente sabe o que acontece. O terremoto vem, as correntes se quebram, as portas se abrem, uma excelente oportunidade para fugir. Se bem que Pedro, quando aconteceu a mesma coisa, Pedro saiu, não saiu? Se Paulo fizesse a mesma coisa, alguém o condenaria? Mas ele fica porque ele sabe que há um propósito naquilo tudo. Não que Pedro não soubesse, mas aquelas portas foram abertas não para que Paulo saísse, mas as portas da prisão foram abertas para que o carcereiro fosse liberto, também da sua ignorância espiritual, e pudesse conhecer o Senhor Jesus Cristo. Queridos, é por isso, eu quero fazer um parênteses aqui, é por isso que eu falo, nem toda porta que Deus abre é para a gente passar. Toma cuidado. Nós só devemos passar pelas portas que de fato o nome do nosso Senhor Jesus Cristo for glorificado, para que a honra seja do Senhor e não nossa. A gente tem que ter cuidado, porque normalmente quando a coisa parece que está indo bem para o nosso lado, essa é uma porta que Deus abriu. Eu não duvido que Deus abriu, mas é para você passar por ela. Se Paulo tivesse atravessado aquela porta para fugir, nós estaríamos hoje aqui falando que a conversão daquele carcereiro tinha acontecido. E outro, aquela igreja estaria estabilizada, estabelecida, por quê? Porque aquele homem se converte, ele e toda a sua família são batizados. E no outro dia, quando os líderes vão falar para que eles fossem soltos, Paulo fala,
Não vamos sair daqui agora, não. Por quê? Porque nós somos cidadãos romanos e não fomos tratados como tal. Os líderes ficaram temerosos. Olha a audácia. Quando eles, que nos julgaram, vierem aqui e se retratarem e nos libertarem, a gente não sai daqui. Ô, gente, aquela liderança vai pianinho. Eles estão temerosos, são cidadãos romanos, o que a gente fez? E se esse cara agora faz uma apelação a Roma e nos diz aqui que nós fizemos isso com cidadãos romanos, nós estamos numa enrascada. E eles vão lá, pedem perdão, se retratam, mas falam assim, por favor, não fica aqui no nosso meio, não. Mas você precisa entender o que aquilo pode ter causado na vida daqueles que começaram a crer no Evangelho. Aquilo fortaleceu. Opa! Você já imaginou os pastores que vieram aqui plantar essa igreja, nos mostrar que a gente pode confiar em Deus, depender em Deus, porque quando Deus tem propósito na sua obra, nada pode resistir, nem as maiores lideranças, nem o presidente da maior nação do mundo pode impedir aquilo que Deus quer fazer. E eu entendo que foi estratégico Paulo não ter reivindicado o direito romano no primeiro momento. Porque eu creio que ele tinha discernimento que Deus tinha mais coisa para fazer ali naquela cidade. E ali é estabelecida uma igreja. Queridos, nós entendemos então a partir desse texto que o Evangelho do Senhor nos liberta da ignorância espiritual. Nós entendemos que o Evangelho do Senhor liberta da opressão maligna. Nós entendemos que o Evangelho do Senhor nos dá a liberdade de nós entendermos que mesmo nos piores momentos da nossa história, não é para a gente se ensimesmar e ficar ali remoendo o sofrimento, mas nós precisamos, mesmo dos sofrimentos mais intensos, entender que o propósito da nossa vida é adorar, é glorificar a Deus, é cumprir a missão. Isso traz aplicações bem práticas nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem nome, é Jesus. Ele é o Evangelho que pregamos. Por isso, queridos, nós precisamos submeter a nossa vida completamente ao Evangelho. Porque somente no Evangelho nós seremos libertos de toda opressão, quer seja espiritual, quer seja emocional. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus Cristo veio dizer, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, não é para a gente viver a vida à nossa maneira, mas a vida abundante é quando nós vivemos a nossa vida à maneira dEle, para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É por isso que no Sermão da Montanha, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos advertir a nós não priorizarmos nenhuma outra coisa senão o reino. Porque no reino do Senhor nós somos livres. No reino do Senhor nós experimentamos a verdadeira liberdade que nenhuma circunstância, nenhum poder pode nos roubar, pode nos tirar. Por isso, queridos, confie na soberania de Deus. Confie de Deus está dirigindo cada coisa, cada circunstância. Nada está acontecendo na sua vida alheia à vontade de Deus, alheia ao propósito de Deus. Você precisa ser relembrado sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O texto não fala que todas as coisas cooperam para qualquer um, mas para os que amam o Senhor, para aqueles que entendem de fato que Deus tem um plano para as suas vidas. E nós precisamos estar preparados para isso. E somente na liberdade que o Evangelho traz é que nós podemos viver vida plena em meio aos maiores desafios que enfrentamos. Que Deus possa abençoar a nossa igreja, que Deus possa abençoar a minha vida. Nós estamos aqui, essa igreja existe, não para ser uma igreja ensimesmada, mas para ser uma igreja que glorifique a Deus e que pregue o Evangelho do Reino, não apenas aqui na Flórida,
Mas vocês já perceberam que o DNA da nossa igreja é de plantação, é de espalhar o evangelho em todos os lugares, inclusive em lugares onde o evangelho é proibido. Nós estamos indo lá e pregando, porque nós cremos que Deus vai salvar vidas lá, Deus vai libertar vidas lá. Nós agimos porque nós cremos num Deus soberano que tem seus propósitos, e Ele nos chamou, não para ficarmos aqui somente reunidos domingo após domingo, ouvindo mensagens abençoadas e abençoadoras que trazem uma novidade, que trazem um novo discernimento intelectual. Não, nós estamos aqui domingo após domingo pedindo ao Senhor, nos use, nos leve para a honra e glória do Teu nome. É por isso que nós estamos em Fort Myers, é por isso que nós estamos em Tampa, é por isso que nós estamos em Atlanta, em Jacksonville. Hoje é o primeiro culto de Jacksonville. É por isso que daqui a uns dias nosso pastor vai fazer uma viagem missionária. Não é para a gente poder sentar aqui e falar, nós temos uma boa teologia. Não, nós somos livres não apenas para ter uma boa teologia, mas nós somos livres para alcançar outros, para abençoar outros. E querido, você está aqui para fazer parte dessa obra. Deus te colocou aqui para que você possa, de fato, através do evangelho que te libertou, ser instrumento de libertação, para cumprir a missão, para a glória do Senhor. E é no nome dele que nós agradecemos. Amém.